Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição. Algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo falando de jogos da nova geração que ficaram horríveis na geração passada. Por exemplo, o Shadow of Mordor, que a sua versão do Play 3 é horrível, tá faltando um monte de recurso, é tudo serrilhado, FPS cai, é horrível. Assista o vídeo lá pra você entender esse e outros jogos que ficaram uma vergonha na geração passada. E indo em contramão àquele vídeo, muitos de vocês inclusive pediram que eu mostrasse jogos que ficaram ótimos, lindos em ambas as gerações, independente do Play 4 e o Xbox One serem mais fortes, mais poderosos do que o PlayStation 3 e o 360, jogos que ganharam ótimos portes para old gen. Então vamos falar sobre eles hoje, jogos da nova geração que também ficaram lindos na geração passada. Já aproveita e se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum vídeo, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender, e assiste outro vídeo lá também, tem aí no card, é só clicar e assistir que tá maneiríssimo. Sem mais delongas, partiu pro vídeo. Vamos começar com Assassin's Creed 4 Black Flag, que tem pequenas mudanças sutis só para a nova geração em relação à anterior, pois eu mesmo tinha jogado na época ele no PlayStation 3 e é um dos jogos mais bonitos do console até hoje. Tem gráficos lindos com uma vegetação maravilhosa, os efeitos dos mares e das ondas que são ainda melhores que do Assassin's Creed 3 e fora mais um monte de coisa, como a própria cor do jogo que tá bem viva, enfim, tá muito bonito. A única diferença mesmo em relação para a nova geração é que a versão de Play 4 e One, ela tem alguns detalhes a mais. Por exemplo, quando o Edward tá sujo, dá pra perceber melhor essa sujeira na cara dele, o suor, o brilho na testa e coisas assim. A única diferença mais gritante é que quando você tá no navio, no meio do mar, a água ela também faz mais efeitos de onda e entra água dentro do navio e molha os personagens, isso aí ficou muito legal. Mas nada que destoe muito da versão de Play 3 e 360, ou seja, não existe uma grande diferença, e sim uma melhoria na nova geração, que era o que devia ter sido feito com os jogos da outra lista. Não capar a versão da geração passada, e sim melhorar a versão da nova geração. E foi o que aconteceu com Assassin's Creed 4, que também é lindo no Play 3. Outro jogo que eu também joguei na geração passada na época foi o Titanfall, que cara, as diferenças também são quase imperceptíveis, parece mesmo que a diferença tá em pequenos detalhes de texturas e um pouco no contraste e saturação das coisas, porque o jogo em si roda perfeitamente no Xbox 360, a única diferença mais gritante é que no 360 roda a 30 FPS e na nova geração, no Xbox One, roda a 60 FPS. De resto o jogo roda liso, eu me diverti muito jogando na época e quase não notei diferença em relação à nova geração quando eu migrei. Então o Titanfall, se você tem o Xbox 360 ainda e quer jogar ele, joga tranquilo que o jogo é maravilhoso. Falando em FPS, o Destiny também é um jogo que eu joguei primeiramente na geração passada, depois eu passei a jogar um pouco na nova. E ele é quase a mesma coisa que o Titanfall, ele funciona em 30 FPS na geração passada, 60 na nova, porém tem algumas diferenças um pouquinho mais gritantes em relação às sombras e a vegetação, porque na geração passada tem um pouco menos de grama, um pouco menos de plantas, elas não são com texturas tão em HD, né, como na nova geração, e as sombras também não tem tantos detalhes e tanta presença no jogo, até alguns efeitos como algumas neblinas e coisas assim, fumaça, não estão presentes na geração passada, mas isso não é nada que estrague o jogo, assim como no Assassin's Creed 4, o que dá pra perceber é uma diferença pequena, uma melhoria na nova geração em relação à anterior, então tá tudo beleza. O jogo continua lindo na geração passada e dá pra jogar tranquilamente também. E o bom do Destiny é que é um jogo que você pode muito bem começar jogando na geração passada, caso você ainda não tenha um console de nova geração, pois os saves podem ser transferidos e você continuar seu progresso no Play 4 ou no One. Claro que você tem que jogar na mesma plataforma, né, do Play 3 pro Play 4, do 360 pro One, mas ainda assim é um recurso legal e te dá mais motivos para jogar ele na geração passada, tanto por causa disso, tanto porque os gráficos também são ótimos. Já o Far Cry 4 da Ubisoft continuou bonito, mas não porque foi feito um excelente trabalho, e sim porque a Ubisoft não apostou muito na geração passada e decidiu usar a mesma engine e os mesmos gráficos do Far Cry 3, que já
já era muito bonito. Então o Far Cry 4 de aparência ele parece um Far Cry 3 em outro lugar, uma DLC do Far Cry 3. Com armas praticamente idênticas, o mesmo tipo de vegetação. Claro que a história do Far Cry 4, afinal o jogo é o Far Cry 4, mas de aparência se assemelha ao 3. Enquanto da nova geração já teve todo um trabalho em cima dele, a vegetação do jogo é maravilhosa, a distância do olhar, né, o draw distance também é muito maior, e uma novidade que foi adicionada foi o pelo dos animais, que é muito maneiro, deixa eles muito com cara de vivos, dá a impressão que você pode fazer carinho no animal. Mas ainda assim foi uma excelente escolha da Ubisoft e fez parecer com que o jogo ainda fosse atual, não parece que teve um port mal feito para a geração passada. Aposto que, se o Far Cry 4 não fosse lançado para a nova geração, essa seria a escolha mais sábia da Ubisoft, manter os gráficos do Far Cry 3, manter a mesma engine, assim como ela fez com vários Assassin's Creed. Então o Far Cry 4 também é muito bonito no Play 3 e no 360. E para finalizarmos, temos o jogo que foi um port assim, absurdo em relação ao tamanho do jogo, a proporção do game e também aos próprios gráficos dele, que são muito bons, e a diferença é quase imperceptível em relação às versões das duas gerações, pois Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain é basicamente um milagre feito na geração passada. Os gráficos são praticamente idênticos ao da nova geração, a única diferença mesmo é na resolução, que se eu não me engano é 720p na geração passada e 1080p na nova, e no FPS, que é 30 na geração passada e 60 na nova. É por isso que vocês estão notando diferenças aí, mas são diferenças apenas de resolução, pois em gráficos são quase os mesmos, cara, é bem pequenininho, é uma coisa de uma textura ou outra, de um efeitozinho ou outro, nada demais, então a sua experiência vai ser basicamente a mesma se jogado nas duas gerações. Dá pra você ter uma experiência completa e maneiríssima do Phantom Pain, tanto num Play 3 quanto num Play 4, sem aquela impressão de que você tá jogando uma versão inferior do game. Então a Konami e a equipe do Kojima estão de parabéns por fazer um port tão bem feito de um jogo que é enorme, né, cara? O Phantom Pain é um jogo gigantesco, cheio de missões a fazer, de mecânicas novas e de um monte de coisa, fora os gráficos muito bonitos. Então realmente é quase um milagre isso rodando tão bem assim na geração passada. É quase como se a CD Projekt portasse um The Witcher 3 para a geração passada, com gráficos bons e com um FPS estável. Então, mano, muito foda. Phantom Pain pra mim é o topo dessa lista, é o melhor port feito entre gerações. E pra você aí, quais desses jogos tem o melhor port e que fica tão bonito, tanto na geração passada quanto na nova? E tem mais algum outro jogo que se encaixa na proposta dessa lista? Comente aí, tá certo? Assista outro vídeo pra você ver o que é um mau port feito de uma geração pra outra, o que realmente é você falar que um console é mais fraco só pra vender o mais novo. Assiste o vídeo que você vai entender, é só clicar aí na tela. E já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. Muito obrigado, um grande abraço, e aqui foi o Sidão do Game.